Olá, eu sou a Nancy Batistella, contadora, professora universitária e mestre em comunicação e semiótica. Eu vim através desse vídeo dar apoio nos meus clientes na parte contábil, financeira e digital, tá? No primeiro vídeo a gente falou sobre, na minha área de conhecimento, que é a contabilidade, a gente falou de índice de liquidez. Então, qual é a liquidez que eu tenho? Eu pego o meu ativo, o meu passivo e vejo a minha liquidez. Se a minha liquidez é alta, eu estou tranquilo, eu vou esperar passar esse momento de crise. Se a minha liquidez é baixa, eu preciso tomar ações imediatas, Então, e falamos também de algumas ações, alguns benefícios do governo, E agora, nesse segundo momento, eu vou me adentrar na parte do equilíbrio, Numas ações mais imediatas para que a gente tente passar por esse momento, tá? Então, a gente precisa se equilibrar, tá? Então, de um lado, eu coloquei um coração para a gente representar a solidariedade, para a gente tentar comprar de empresas brasileiras na medida do possível, comprar de empresas pequenas, empresas próximas à casa, próximos à nossa empresa, tá? Se a gente for precisar dispensar um funcionário, que a gente, na medida do possível, lógico, que a gente dispense alguém que não é arrimo de família, enfim, que a gente tenha solidariedade também, que tenha, nós somos humanos, tenha solidariedade. E a parte também financeira, que a gente vai se adentrar aí bem nessa parte financeira. As nuvens é porque eu provoco tudo a nível digital hoje, tudo em nuvem, a gente está em confinamento, a gente tem que ficar em casa, quer dizer, como que eu vou me comunicar com a sociedade? Então agora tudo digital, é tudo em nuvem, tá? Então vamos ver se eu ajudo vocês nesse equilíbrio, tá? Eu sempre gosto dessa frase, O que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, a gente precisa organizar os números. Então, nesse momento que talvez tenha um fôlego aí no trabalho, a gente organizar a casa, Como que são os processos meu financeiro, Será que os processos estão indo rápido para a contabilidade? Porque eu preciso do balanço bem mais rápido nesse momento de crise, Não é só para servir ao governo, os conformes da Receita Federal. Eu também preciso nesse balanço para ajudar vocês nesse momento de crise, tá? Então, se for possível, olhar esses processos, ver se pode ser tudo digital. A gente está fechando agora, esse mês de maio, a gente está fechando quase todas as empresas no mês de março, tá? Para que eu tenha um balanço mais atualizado para tentar apoiar vocês e se precisarem, Estou aqui à disposição, vocês sabem muito bem disso, tá? Então, vamos organizar os números da empresa, tá? Então, eu venho aqui mostrar para vocês uma metodologia que é uma metodologia universal. Muitos países usam, muitas empresas usam, tá? Chama Cash Runway. Então, o que significa? Cash significa dinheiro e o runway tempo. Então, qual é o fôlego financeiro da sua empresa para esse momento? Como que eu calculo isso, tá? Então, eu fiz aqui uma planilha, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Então, controle de sobrevivência em tempo de crise. Qual é o meu tempo de sobrevivência? Então, eu pego o meu saldo inicial, coloquei aí, fiz uma planilha, eu joguei os valores em abril, faz de conta que eu tenho 200 mil no banco, no caixa, coloquei duplicata a receber, quanto eu tenho a receber, e aí eu venho com a minha realidade. Vou ter inadimplência? Então, eu estimei aí uns 15% de inadimplência. Cada ramo de atividade vai ter o seu índice de inadimplência. Perder clientes, A gente, por mais que a gente faça um ótimo serviço, a gente sempre perde clientes nesse momento, por causa de preço, Então, existe uma barganha, a pessoa promete muitas coisas, muitas vezes não cumpre. Na minha área, eu só vou descobrir que a pessoa é ruim daqui a uns anos, porque começa a vir os problemas tributários, problemas fiscais, Então, existe muita barganha. Então, coloquei aí uma perda de clientes, tá? E eu tenho um saldo estimado para abril de R$275 mil. Tiro os meus custos operacionais, as minhas despesas
administrativas, investimento, dívida, tributo e as minhas retiradas de sócios. Então, os meus gastos mensais estão estimados em 90 mil. Então, essa metodologia, o que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho, os 275 mil, e divido por 90. Eu vou ter 2. Então, o meu one away é 2. O que é esse 2? Eu só tenho 2 meses de sobrevivência se eu não tomar as ações necessárias, tá? Então, se vocês olharem, aí tem o diagnóstico desse índice, né? Se eu tenho um índice mais de 6, eu tenho mais de 6 meses de tempo, né? O meu disponível, ele dura mais de 6 meses. Tá, eu tenho que me preocupar, eu estou em alerta, eu tenho que ficar esperto no que vai acontecer com a economia. Se é menos de 6 meses, de 3 a 6 meses, eu estou com emergência. Agora, nesse exemplo que eu dei, tá menos de 3 meses, quer dizer, deu 2, meu índice deu 2 meses, então eu estou em estado de calamidade. Então eu preciso urgente mudar. No Brasil isso é comum, a gente não tem o perfil de poupar, o perfil conservador de guardar, então a gente, e também por causa da crise, né? Tem a nossa cultura e tem a crise. Então a gente tem que tomar ações, né? Então aqui eu deixo algumas dicas dessa metodologia das ações que eu posso tomar urgente, porque no meu caso eu estou em estado de calamidade, né? Então o primeiro, que é o mais básico, a gente tem que ver o EBITDA. O EBITDA é o engate que eu tenho, é as minhas receitas menos os meus gastos, meus custos e as minhas despesas. Então, o que é custo? Custo é o meu gasto direto com o meu negócio, tá? Se eu for mexer direto na minha produtividade, eu vou cortar algum custo, sempre dá muito trabalho, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Transformar, na medida do possível, transformar custo fixo em custo variável, né? Vou dar um exemplo simples. Eu tenho meus vendedores, que eles são registrados, eu tenho que tentar transformar em comissão. Então, é um exemplo simples de custo fixo para custo variável, tá? E as minhas despesas, né? As minhas despesas, o empresário logo vem e fala, corta a despesa, né? Porque despesa é mais fácil de cortar mesmo, né? Então, muitas vezes eu já penso em cortar a tecnologia. Mas se vocês pararem para pensar, né? A tecnologia, pelo menos no meu ramo de negócio, ela virou custo, tá? A tecnologia, eu preciso investir em tecnologia, é tudo muito digital. Então, uma dica que eu dou, de vez ter o servidor, eu também tenho, eu estou fazendo essa mudança, né? Várias mudanças eu estou fazendo a nível digital, eu já tenho, para ter mais garantia nos documentos que eu recebo, eu já também estou tendo que investir em 2 plataformas, 2 monitores, né? Que é tudo digital, para olhar o documento, para fazer os registros. Também tem o servidor, que agora é tudo em nuvem, então eu não preciso de um servidor, manutenção, ar-condicionado, backup. Eu posso fazer isso e fica realmente mais em conta, tá? Então, a gente pensar melhor em cortar as despesas. E as receitas? As receitas eu tenho várias ações que eu posso tomar, né? Então, uma delas eu coloquei uma simples aí para não me estender muito, mas buscar novos mercados, tá? Capital de giro, eu sempre tenho que pensar em ter capital de giro de estoque a curto prazo. Eu não vou investir em estoque que demora para girar, né? Então é uma dica que eu dou na parte do comércio. E na parte da indústria, eu também tenho just time. O que é isso? É o tempo curto de estoque. Na hora eu vou comprar matéria-prima somente a hora que eu precisar mesmo industrializar, tá? Então, aí é uma dica que eu dou. Investimento, né? A gente tem que pegar tudo que a gente tem de investimento, refinanciar, né? Que são os bens tangíveis. Pegar todos os meus ativos, ver se eu consigo vender os ativos, eu já falei disso, né?
porque quem tem recursos sai logo da crise e ainda pode até tirar vantagem disso, né? Aproveitar oportunidades, né? E dívida, vocês não podem fazer dívida para o capital de giro, vocês têm, na medida do possível, né? Dívida boa é aquela dívida que eu faço, eu vou pegar dinheiro para modernizar a minha fábrica, né? Eu vou pegar dinheiro para reduzir, para futuramente reduzir os meus custos, principalmente os custos fixos, né? Então cuidado em troca de duplicata, porque muitas vezes o que você deixa dinheiro no banco é a lucratividade que você tem, tá? E o Prolabore a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que diminuir mesmo, se vocês tiverem, né, com o cash one menos do que 3 meses, tá? E para finalizar aqui falando um pouco da nossa relação, né? Então a gente tem que ter economia na tecnologia e eu coloco aí uma contabilidade híbrida. O que é híbrida? É a gente de repente conversar para que a gente consiga juntar um pouco das contas a pagar e a receber junto com a contabilidade. Será que, porque eu como contadora, nós aqui da Batistella, a gente concilia contas a pagar e contas a receber, né? Será que de repente a gente não consegue não ter esse retrabalho, porque o seu financeiro também faz isso, né? Então é uma questão de conversar com cada empresa, com cada processo, tá? Então, o que nós fazemos hoje, né? Então, a gente dá consultoria tributária, a gente calcula os impostos, entrega as obrigações acessórias, né? Conforme a lei. Esse ponto aqui é muito crucial, o cliente não vê, né? Mas as obrigações acessórias, que na média são 5 a 6 de cada empresa, todo mês a gente tem que entregar, tem multa, né? A DCTF, se eu não entrego, é R$500 por mês de multa, né? A Denise, se ela não entrega o E-Social, é R$6.000 de multa, né? É muito alta a multa. O SPED é R$1.000, né? A Defisa é 200. Então, essas obrigações acessórias é nosso trabalho também. As demonstrações contábeis, os balanços, os balancetes, os planejamentos tributários, né? E o contábil fiscal, né? Então, de repente, a gente ter uma plataforma, um sistema financeiro onde eu possa participar e unir, né, a forma digital, né? E economizar talvez o retrabalho, tá? Então, aí é uma reformulação, a gente tá se reinventando, então a gente pode estudar essa maneira, tá? De trabalhar. Tá? E eu finalizo aqui que essa metodologia é uma metodologia que ela não acaba aí, tá? Ela vai além. Eles chamam de salas de guerra. Então, eu tenho uma sala para reduzir, para queimar o estoque, para queimar o que eu tenho de disponível, automatização de estoque, e tem uma sala que chama sala de fidelização dos clientes e outra sala que é novas receitas. Então, essa metodologia não acaba aí, ela se estende mais, mas eu me disponho a ajudar, se for possível, né, a passar nesse momento de crise. Espero ter ajudado a todos e fico aqui à disposição. Muito obrigada e até a próxima.